vivemos com medo? Nós vivemos com medo porque temos muitos fatores que nos pressionam na vida social, tal qual nós hoje em dia vivemos a vida social. Então, o trabalho, o excesso de trabalho, o excesso de horas passadas a trabalhar, a vida familiar e a conjugação do trabalho com a vida familiar e a falta de tempo que eu considero que tenho, a sensação de falta de tempo é das piores sensações do mundo, a sensação de termos falta de tempo. Depois vivemos com medo porque temos um barulho mental constante na nossa cabeça. Nós estamos sempre a pensar. Eu costumo dizer aos pacientes que têm diarreia cerebral, quer dizer que estão sempre a pensar. Lembrem-se que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia, sendo que 90% são repetitivos, então nós temos mesmo um barulho mental constante. Também temos medo porque nós sentimos que estamos constantemente a ser avaliados e vivemos muito preocupados com o futuro e temos medo na generalidade das doenças. Portanto, o medo da doença é um medo muito frequente. Então, mas de onde é que surge este medo? Portanto, o que é que nós podemos considerar a antropologia do medo? Então, lembrar-nos que nós vimos do Australopithecus e então os homens das cavernas eram responsáveis por defender a sua família na gruta e defender a família dos ataques dos animais ferozes e eram responsáveis também por lutar, caçar e encontrar comida. Portanto, eles só sobreviviam, eles, homens das cavernas, só sobreviviam porque tinham o instinto de sobrevivência que está relacionado com o medo. Portanto, o medo contribuía para os afastar dos perigos. Na Grécia Antiga, o medo começa a ser visto como uma punição dos deuses. Portanto, o medo já é considerado exterior ao homem e desempenha um papel muito importante no seu destino. Portanto, o medo não é algo interno, é algo externo. Com o passar do tempo e com as mudanças na civilização, o medo passa então por um processo de internalização que ocorre mais ou menos nos primórdios do cristianismo, com a estruturação desta vida subjetiva interiorizada e o processo que sofremos de internalizar as nossas emoções, entre as quais o medo. O medo é com o que nós nos aprendemos, porque o amor é aquilo com que nós nascemos. Portanto, o sentimento, a emoção que nós nascemos chama-se amor, aquilo que nós aprendemos chama-se medo. Portanto, podemos dizer que este caminho espiritual de regresso à essência é a desaprendizagem do medo e dos preconceitos e a aceitação do amor nos nossos corações. Portanto, a substituição do medo pelo amor. E agora gostava de vos explicar um bocadinho sobre as bases biológicas do medo, como é que o medo, ou seja, nós sentimos medo, mas isso no nosso corpo, onde é que está? Então, há uma relação do sistema nervoso central com o comportamento humano, isto é aquilo conhecido como a teoria biológica das emoções, e o hipotálamo, que é uma estrutura do cérebro, juntamente com o tronco cerebral, recebe os estímulos do meio ambiente através dos nervos sensitivos. E, portanto, por exemplo, quando eu vejo um animal perigoso, eu sinto medo e esta emoção é despoletada, nasce em mim. Porquê? Porque a informação é levada ao meu sistema nervoso central. E, portanto, estas duas estruturas, que são o hipotálamo e o tronco cerebral, interpretam esta informação, que é o animal, relaciona com o perigo e vamos ativar uma reação, que é a reação chamada do fuga e luta. E então depois, quando eu tenho que fugir, por exemplo, se fosse um dinossaurozinho, eu toco a dar das pernas, certo? Por isso é que isto é muito primitivo em nós, este sentimento, esta emoção é muito primitiva no ser humano, porque o homem do Paleolítico precisava deste medo para fugir e para defender a sua família. Acontece que na sociedade atual o medo
passa a ser não do dinossauro, mas do meu chefe. O medo passa a ser não do dinossauro, mas do trânsito. O medo passa a ser não do dinossauro, mas se eu vou ter dinheiro para pagar o empréstimo. Então, aquilo que há alguns milhares de anos atrás era o externo, era um animal, era uma tempestade, passa a ser agora de coisas, algumas que nós não conseguimos ver no sentido da palavra. Eu tenho medo daquilo que me possa acontecer, tenho medo de não conseguir pagar a hipoteca, tenho medo de me separar, tenho medo se vou ficar doente, tenho medo se não vou conseguir entregar o trabalho a tempo. E isto é um medo que é externo a mim, mas que eu vou despoletar no meu corpinho maravilhoso todas as reações hormonais como se fosse um dinossauro ou um cão ou algo que me pudesse atacar. Isto é interpretado como um ataque. É por isso que esta reação que o corpo tem se chama de fuga e luta, porque na realidade há uma ameaça, é ativado o meu sistema nervoso central, algumas áreas do meu cérebro vão produzir hormonas, como por exemplo a adrenalina e a noradrenalina, que vai fazer com que o coração passe a bater mais depressa, a tensão arterial suba, eu fico com contração muscular, as minhas pupilas dilatam e depois ou vou fugir ou vou lutar, certo? Ou seja, eu vou lutar, por exemplo, quando eu dou o exemplo do meu chefe, eu luto com o meu chefe, o que é que isso quer dizer? Eu tenho uma discussão, tenho um argumento, tenho de contra-argumentar. Quando eu tinha o dinossauro, ou eu lutava ou eu fugia. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que passaram a ser outros exemplos. Isto é o que nos leva àquilo o que podemos considerar o medo crónico, que nos ativa todos os mecanismos de stress, que são os mecanismos de stress crónicos. Também saberem que há uma estrutura com a forma de uma amêndoazinha, que é uma pequena estrutura que fica no nosso sistema límbico, que se chama amígdala, e este é o primeiro mecanismo do sistema nervoso a atuar no medo, processa todas as nossas reações emocionais e fica mais ou menos a nível do início da orelha para dentro. Por exemplo, quando em seres humanos a amígdala, por algum acidente, tem uma lesão, há uma incapacidade de reconhecer o medo e passamos a fazer coisas um bocadinho tontas. Porque o medo também serve para nos gerenciar até onde é que nós podemos ir ou não. Bom, então, as reações ao medo, quando nós falamos no fight or fly, ou seja, a fuga ou a luta, tenho, por exemplo, a minha boca que fica seca, quando eu tenho a iminência de um acidente, a minha boca fica seca, os meus olhos ficam maiores, o meu coração bate mais depressa, as minhas glândulas suprarrenais que ficam por cima do meu rim vão segregar umas hormonas que vão ser libertadas para a corrente sanguínea, então os músculos ficam mais contraídos. Então todas estas são sintomas que vocês já experienciaram com certeza em alguma situação da vossa vida, que são situações resultantes de um processo de medo, que no fundo põe o meu organismo em stress agudo. Ou seja, eu tenho um medo, aconteceu-me isto hoje, eu tenho um medo, fiquei em stress agudo. O que deveria acontecer era a resolução do medo. Ou seja, eu vi o dinossauro, fugi do dinossauro, estou bem, resolvi. O que acontece é que nós temos o chefe, contra-argumento com o meu chefe, mas no dia a seguir eu vou voltar a ter o meu chefe e a ter medo do meu chefe, a ter medo da reação do meu chefe. No mês seguinte vou ter medo outra vez se vou ter dinheiro ou não para pagar a hipoteca. No mês seguinte vou ter medo de saber se o meu companheiro vai querer se separar. E agora, no mês seguinte, eu não sei se vou ter férias, eu não sei se vou poder sair à rua, eu não sei se vou poder abraçar as pessoas que eu gosto. Então, tudo isto está a gerar um medo, esta epidemia, que é um medo que é mundial, porque com a maioria das pessoas cria este campo pensênico de medo, e então isto faz com que nós entremos num stress crónico, ou seja, as minhas suprarrenais estão constantemente a produzir hormonas de stress e de medo. E é isso que nos faz ficar doentes.